E aí, Mila? Gente, como é que eu lido com essa figura aqui? Como é que vocês estão, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um Espírita Pop. Ai, Cris, conta aí pra galera, qual é a do look hoje? Não, é que é o seguinte, gente. Eu estou precisando desestressar um pouquinho, então eu já estou no clima de férias. Já que eu não posso estar na praia, botei o óculos, pelo menos que eu já estou assim, O que quase pegando importa umas é eu estar ondas. aqui, né? Porque, afinal de contas, aqui eu, pelo menos, não sou estressada, não. Imagina, não sou pouco, né? Eu acho que a maioria de nós sofre desse mal. Afinal de contas, os dias atuais não estão nada fáceis. Cada vez mais a gente sente que se exige mais de nós. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né, Cris? É isso aí. Gente, eu não sou muito estressadinho, só que não. Solta a vinheta aí, produção! E aí, galera, tudo bem com vocês? Tema de hoje muito legal para a gente bater um papo a respeito das nossas demandas múltiplas. Como sair do tédio, passar do tédio para o estresse absoluto, né? Da ansiedade para a tristeza, enfim, essa confusão que a gente vive por ter muita coisa para fazer e às vezes a preguiça bate mesmo, a gente quer não fazer nada, né? E na verdade, assim, preguiça às vezes pode até ser, mas muitas vezes, na verdade, é exaustão, né? A gente não sabe mais aonde arranjar tempo, aonde arranjar energia para fazer tudo que a gente precisa. Hoje, o nosso foco não é fazer uma abordagem super, ultra, mega profissional, porque, né, eu não sou da área, Cris também não. Então, vai ser mais uma opinião nossa leiga, para comentarmos assim das nossas sensações, das nossas experiências, tentando trazer para esse universo jovem como que a gente hoje em dia tem que lidar com o mundo, o que a gente sente, e dar um recadinho aí para os pais, e em compensação também trazer um pouco aí da visão dos pais para a gente, porque é importante, né, Cris? Com certeza. Embora também não seja da área, né? A gente estudou um pouquinho aí nos nossos cursos, tá certo que eu sou muito mais novo que a Mila, ela estudou mais que eu. Mas a gente tem, mas a gente teve eu tive acesso a uns estudos, Mila, muito legais de um trabalhador espírita, evangelizador. Achei muito legal que ele é psiquiatra lá em Porto Alegre, Bruno Paz. E ele fez um estudo muito bacana na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e esse estudo foi publicado no Jornal Mundial, né, de Psiquiatria. E eles têm lá uma palavra bonitinha para falar o que é esse estresse. Depois eu vou falar dela aqui, que é o coping, né, em inglês, coping. E aí ele estava falando que a religiosidade ajuda você a lidar melhor com isso. Então, por isso que a gente está trazendo esse tema para vocês hoje, porque o Espiritismo tem uma proposta muito bacana de uma religiosidade muito equilibrada, né? Que Kardec apresenta assim, de uma forma muito leve, trazendo o Cristo, trazendo a reencarnação. A gente consegue fazer vamos dizer assim, uma passagem pela Terra, um manual show de bola. A gente muda o nosso olhar, né? E aí tudo muda junto. Porque assim, pelas leituras que eu fiz, o estresse, a gente já costuma relacionar uma coisa ruim, né? Tô estressado, então é por causas ruins. Mas não, o estresse é uma reação do nosso organismo a algo que ele está sendo submetido, né? Então, qualquer tipo de situação que se apresente no nosso dia a dia, boa ou ruim, vai desencadear estresse. Agora, o que vai diferenciar é como nós estamos lidando com essa situação. Se nós começamos a lidar de uma forma ruim, aí é um estresse ruim. Se não, é um estresse bom. Porque, na verdade, o estresse vai ser o que vai nos impulsionar a fazer as coisas. Senão a gente ia ficar assim, ó, para tudo que acontecesse. A gente não ia sair do lugar. Então, é isso que é o nosso gás para reagir. É a ação, agressão e reação. Então, e nós sabemos que aqui encarnados, né, é agressão atrás de agressão, né? A gente já fica assim, calma, chega, dá uma pausa aí, pelo amor de Deus. É bem isso aí, né, gente? Quando eu vejo assim, a galera, tô fazendo 5 cadeiras na faculdade, eu penso, coitado, né? Tenho que passar em português e matemática aqui agora.
tem que aprender aquelas fórmulas que eu nunca vou usar na vida. E aí a pessoa assim, sei que o politicamente correto vai dizer assim, Cristiano, essas fórmulas são importantes, porque aquelas frações... Gente, todo respeito aqui, a opinião de cada um, tem um saco, né? E a gente tem que aprender aquelas fórmulas, ou quem não gosta de história tem que lembrar aquela data, né? Revolução Francesa, 1789, quem foi Robespierre, quem foi fulano, quem foi... Eu já sou daquela pessoa assim, que está na fase agora, só saber quem foi a vida de cada um, né? Que eu fico pesquisando mesmo, quero nem saber, né? É o meu momento descontração, quem foi quem, né? Mas a gente tem que levar a sério que a gente tem etapas a cumprir. E essas etapas estão aí, né, gente? E aí tem aquela filosofia sábia que diz, aceita que dói menos. Mais ou menos assim. A gente tem que saber lidar com elas para cumprir aquela etapa e passar para o próximo estágio, onde a gente tem daí autonomia para escolher melhor aquilo que a gente vai enfrentar. Mas, gente, uma coisa que a gente não pode esperar é privilégio, porque o Cristo não teve, né? Ele que era o cara, gente. Ele é o cara não teve privilégio, então a gente tem que ficar forte para lidar... Quem somos nós na fila do pão? Hã? Quem somos nós na fila do pão, né? Se ele passou por tanto, por que nós não? É verdade. E assim, vamos pensar em situações hoje em dia que acabam estressando a gente, né? É tanta coisa, porque em casa, a relação com os pais, a relação com os irmãos, familiar em geral, seja com quem quer que seja que nós estejamos morando, se já é com namorado, se já está casado, enfim, nós vamos estar estressados, porque são pessoas diferentes, tendo que conviver, tendo que saber renunciar, abrir mão para se encontrar ali no meio do caminho. Cafezinho maroto. Na escola é estresse, é muita cobrança, tanto dos pais quanto da sociedade. Quem eu vou ser, tenho que ser bem sucedido, quais são as minhas notas, o meu histórico escolar vai contar. Nós temos também nos nossos relacionamentos afetivos, às vezes brigamos muito com o namorado, com a namorada, então não damos certo com ninguém. Nos magoamos demais em relacionamentos que acabamos entrando, nas nossas amizades, né? Que a gente já falou no programa passado aí sobre as amizades, e tem vezes que não é fácil. Depois vão vindo outras responsabilidades, tá? Tem que estagiar, aí já tem que começar a pensar no vestibular também, tem que começar a pensar em o que eu vou fazer da minha vida, quem que eu vou ser, o que eu vou escolher, e aí depois já tá no emprego, e aí tem problema com o chefe, com o pessoal, e aí, gente, não acaba nunca, né? Ou seja, sempre vai ter problema. O negócio os problemas vão existir. O que dá para fazer de diferença? No que a gente tem controle sobre nós mesmos? As circunstâncias, elas estão alheias a nós. Nós temos o nosso papel, até onde nós conseguimos ir, e a partir daí nós temos que aprender a soltar, a relaxar e estar em paz com a nossa consciência de a minha parte eu fiz. Agora, se deu certo, se não deu, se tá complicado, se não tá, tem um motivo e eu vou estar atento a isso, porque o recadinho lá do alto tá nessas experiências, né, Cris? Então, são todas essas funções que você estava falando há pouco, né? Eu fico pensando quantos desafios eu já passei pela vida que eu achei que eles seriam super complexos de resolver e, sinceramente, já me vi sem saída na vida várias e várias vezes. E, às vezes, o que acontece é que as coisas mudam de uma forma muito forte, do dia para o outro, sem que a gente tenha feito nada, porque a gente não está abandonado, né? E eu gosto muito de Jesus, né, gente? Acho que isso é uma coisa que transcende. Eu vejo crianças, vejo adolescentes. Hoje tive a oportunidade de falar com um amigo teu, né, que agora está se tornando amigo nosso também, o Lucas Gabriel, né, Mila? E ele falando de Jesus, daquele carinho todo grande, né? E aí o Lucas é bem novinho, e eu assim, que legal. E aí tem um capítulo lá de Mateus, gente, que é uma aula de como a gente lidar com as nossas ansiedades, assim, para a gente ter o tempo, porque a ansiedade tem a ver com o tempo, né? Essa coisa do estresse, da pressão, tem a ver com como a gente lida com o tempo. E aí, ali no capítulo 25 do Evangelho de Mateus, nós temos 3 parábolas falando mais ou menos assim, a principal delas para o nosso tema, né, a questão dos talentos, ou seja, o que eu faço com os talentos que eu tenho, e aí eu tenho que aproveitar o tempo que eu tenho, né, para poder
trabalhar e fazer esses talentos se desenvolverem, ou seja, as minhas capacidades, os meus potenciais, por mais simples que eles sejam. Se eu fizer um bolinho e levar para aquele meu amigo que está precisando, usei bem meu talento, usei bem meu tempo. Se eu fiz um mimo e dei para minha mãe para tornar o dia dela mais legal, levei uma flor e tornei o coração dela mais doce, que legal, né? Porque se a gente conseguiu mandar uma mensagem para uma pessoa sincera, da forma que a gente pôde, e aquilo tornou o dia dela melhor, aproveitei meu talento, né? Mas ele começa falando, nessa parábola, também daquelas virgens, né? Que elas têm que ter o óleo lá para acender a lamparina, né, gente? Naquele tempo tinha... Vamos imaginar que é uma lanterna, né? Tinha que comprar pilha para lanterna, vamos pensar assim, porque o noivo ia chegar. É a história dos casamentos, né? A gente sabe que o Haroldo vai falar nessas alianças, o Evangelho tem muito disso, dessa aliança com Deus, né? Então, tem muita mensagem de casamento por causa disso. Mas, basicamente, é o seguinte, as oportunidades vão vir. Eu tenho que estar preparado. E ali eles usam aquela ideia da luz, porque eu tenho que estar iluminado. Então, eu tenho que estar estudando, eu tenho que estar preparado para poder me desenvolver de uma maneira positiva. Quando chegar o desafio, ok, estou de boas. Isso aí eu já posso tirar de letra. Porque a prova, né, ela não vai deixar de acontecer porque a gente quis faltar a aula, né, gente? Então, se a gente puder estudar um pouquinho, dedica um pouquinho da tua semana para estudar o Espiritismo, que é com certeza um meio de entender o cristianismo de uma maneira muito leve, sabendo que a gente está aqui, olha, porque meu pai e minha mãe me fizeram isso, me traumatizaram. Olha, vou ter que te dar uma notícia, tá? Escolheu pai e mãe, implorou para nascer e está na situação. Vamos agradecer a Deus pela oportunidade que nossos pais nos deram, nas condições em que nos deram, porque foi o melhor que a gente teve, foi o melhor que a gente mereceu. E geralmente a misericórdia divina, né, gente? Essa palavrinha aí parece de velho, mas ela tem uma função importante para a gente entender a lógica de Deus. A gente vem com bônus, a gente vem com crédito, a gente faz empréstimo no plano espiritual para reencarnar, né? E aí, mimimi, porque meu pai, minha mãe não tem as condições, meu pai não fez isso, me traumatizou. Não, a gente se torna espírita, gente. E a gente tem que saber que a gente veio com todo o crédito possível para a gente fazer a nossa parte. Com o que nós temos, não é com o que nós não temos, né? Então, essa parábola das virgens, elas trazem essa, das 10 virgens, né? Para a gente entender que a gente tem que estar iluminado, a gente tem que estar com as nossas pilhas ali para poder estudar, para poder aproveitar a oportunidade de ajudar quem precisa, e depois a gente vai poder usar esses talentos para o bem. Está tudo no mesmo capítulo lá do Evangelho de Mateus. E para o final, uma das coisas mais bonitas, gente, que está no Evangelho, que para mim é o meu slogan, sabe? Que é quando Jesus fala assim, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estava nu e me vestistes, estava doente e vieste me visitar, fui estrangeiro e me hospedastes. Então essas palavras de Jesus, gente, servem para tudo, serve para o cachorrinho que está com sede na nossa frente, serve para o gatinho que está com fome, serve para aquela pessoa que a gente sabe que está trabalhando no sol o dia inteiro lá, a gente pode levar um lanche, que ela não pode parar. Serve para o nosso pai, para a nossa mãe, que às vezes está tão preocupado com alguma coisa, vamos levar um chazinho quente, assim, mãe, tu quer um chá? Sabe? Serve aquele abraço gostoso naquelas pessoas que a gente está próximo, está convivendo, né? Que vai recarregar a energia. Porque se a gente construir essas pontes, gente, o estresse de todos nós com afeto vai ser diminuído. Quanto mais a gente mergulha na doutrina, mais nós vamos sentindo uma paz interior, porque muda o nosso olhar em relação aos acontecimentos, aquilo que nos frustra, que não nos agrada e que nós tendemos, se não tivermos esse olhar diferenciado, a deixar que nos afunde e que nos leve a sentimentos mais densos aí, que vai causar ansiedade, depressão e por aí vai. Então nós vamos sentir essa paz interior e a partir desse momento pode estar rolando o que for aqui no mundo lá fora, porque se você está em paz consigo mesmo, nada de fora te atinge. Isso não é fácil, a gente não está falando que é fácil, estuda espiritismo que você vai sentir assim. Isso é um processo. Então, quanto mais a gente mergulha e mais a gente se esforça, mais a gente consegue entrar
nisso. Agora, durante vai ser normal ter recaídas, vai ser normal, não é porque a gente é espírita que a gente não se estressa, que a gente não se irrita, que a gente não perde a paciência, mas toda vez que isso acontecer, só da gente ter essa noção de, poxa, tô sendo grossa com fulano, poxa, tô perdendo minha paciência com ciclano, não foi legal, sabe? Tipo, a gente percebe, quando a gente fala de um jeito que não deveria com outro, a gente percebe que a gente pisou na bola. Os outros não tem nada a ver com o nosso problema, no sentido de não terem que lidar com a gente descarregando a nossa ira em relação ao que tá nos angustiando ou estressando. Então a gente tem que pensar nisso e na hora que a gente se tocar, tentar pedir desculpas, né? Tentar não fazer de novo. E se fizer de novo, pedir desculpas de novo. E é nessa tentativa de acerto e erro para tentarmos, ao longo dessa existência, no final, sermos pessoas melhores em relação a isso. Nós vamos saber que a vida é essa, as circunstâncias vão acontecer, tem coisas que podemos mudar, que cabe a nós, e tem outras que estão além do nosso limite. Nada vale a nossa vida, o nosso bem-estar. Se a gente está numa procura ferrenha aí pelo sucesso, pelo dinheiro, abrindo mão dos valores espirituais, que realmente é o motivo pelo qual a gente está aqui, depois, no final, a gente vai ser aquele pessoal que o ditado fala, ele era tão pobre, tão pobre, tão pobre que só tinha dinheiro, né? E aí, quando nós partirmos, o que a gente vai ter aí para mostrar e para dizer que fez valer a pena termos estado aqui. Então, vamos focar no que realmente importa, tentar respirar e conhecer os nossos limites, nos desafiar, porque às vezes nós conseguimos ir além do que nós imaginamos. Então, é bom a gente se desafiar, mas é bom também, nesse percurso, exercer aí o autoconhecimento e saber até onde a gente consegue ir, para a gente não exigir muito de si e começar a desenvolver doenças, né, Cris? É isso aí. Porque, na verdade, a gente tem que... esses dias eu fiz um curso, Mila, que eles falaram que era o flow, assim, sabe? Para tu ficar longe da depressão e da ansiedade, né? Então, o flow seria aquele fluxo natural de alto desempenho que a gente tem. Eu não gosto muito de palavras em inglês para falar de coisas nossas aqui. Acho que o português manda bem. Mas seria esse deixar fluir, né? No momento, no estado mental e psicológico de relativa paz e motivação. E acredito que essas são estratégias, assim, a gente conseguir tentar começar um pouquinho mais cedo as nossas tarefas, cumprir os pequenos deveres que eles vão estruturar um pouco de autoestima. Tem lá um autor, Stephen Covey, fala isso, que às vezes a autoestima é cumprimento de deveres. Eu já vi até o Divaldo citando, né, o Divaldo Pereira Franco citando ele em palestra. Então, são estratégias que a gente tem, o Evangelho vai falar, né, nos deveres, porque quando a gente cumpre o dever moral, essencialmente moral, a gente consegue, então, criar lastro dentro da nossa própria consciência para fluir as coisas de uma maneira mais espontânea. Se a gente estudar um pouquinho para uma prova, a gente vai conseguir melhor. Se a gente também diminuir a nossa carga, às vezes, que eu quero abraçar o mundo, né? Então, diminuir um pouquinho a carga para poder esse abraço não ser de uma vez só. Vou abraçar aos poucos, né? Vou começar devagarinho. E a Madre Teresa de Calcutá, essa senhora, assim, que eu tenho um amor muito grande, recomendo o filme dela aqui, né, Mila? Já assistiu também. Ela dizia, assim, que todo o bem que ela pôde fazer, ela fez uma pessoa por vez. Foi prêmio Nobel de 1980. Então, assim, fica a dica dela, né, gente? Uma pessoa de cada vez, a gente vai ajudando, uma pessoa de cada vez, a gente vai abraçando, a gente vai acolhendo, e assim, a nossa matemática, ela vai ficar legal, tem que ajudar, né? Por 10 anos, uma pessoa, de forma especial, por dia, serão mais de 3.650 intercessões, né? Pessoas atingidas pelo nosso carinho. Então, gente, a gente tem um potencial enorme nas nossas mãos. Vale a pena colocar em prática. Por que a gente está colocando aqui a atitude proativa do amor, do aconchego, do afeto? Porque isso vai gerar, dentro da nossa lei de causa e efeito, pelo menos em algumas pessoas, não em todas, porque algumas pessoas são ingratas, isso acontece, mas em várias pessoas, que elas também vão nos tratar com carinho. E aí nós vamos ter, com esse carinho, mais combustível para a gente agir no bem. E aí o estresse baixa, a gente passa, né, a ter isso
de uma forma mais constante. Vocês já devem ter ouvido assim, essa expressão muito feia de alguém dizer assim, esse aí é mal amado, essa aí é mal amada, né? Aquela pessoa ranzinza, briguenta, cria problema em qualquer lugar, vai no restaurante, dá problema no restaurante, vai em algum lugar, cria casa naquele lugar, vai numa fila, cria casa na fila, porque a pessoa está sempre arranjando conflito. E as pessoas dizem que essa pessoa é mal amada. Já percebeu que como a gente deixa de ter amor para com todos, a gente acaba se tornando uma pessoa difícil e aumenta a nossa carga de estresse. Então, gente, vamos começar por Jesus lá, né? Amar os inimigos. Então, se naquele momento a gente está ali sendo prejudicado por alguém num lugar, vamos ter calma, a gente conversar com educação, né? Não perder a nossa razão, porque se com razão a situação já está difícil, sem razão ela vai ficar muito pior. E é isso, gente. Aquele recadinho que a gente quer deixar aí para finalizar, tanto para os filhos quanto para os pais. Primeiro para os pais. Pais, entendam. Parem de ficar comparando a época de vocês com a nossa. De ficar dizendo, porque eu, na minha época, na sua idade, já tinha feito isso, já tinha conseguido aquilo, já tinha... Por favor, as épocas são diferentes, os tempos são diferentes, a realidade é outra. Não tem como comparar. E isso machuca, isso coloca parâmetros, às vezes, inatingíveis pra gente hoje, tudo é diferente. E, ao mesmo tempo, filhos, nós, jovens, temos que ter mais paciência com eles também quando eles falam isso, porque eles não estão vivendo a nossa realidade na nossa pele, para saber como é, então a gente tem que dar aquela relevada, e ao mesmo tempo a gente também tem que escutar os conselhos deles, porque muita coisa faz todo sentido. Aí quando a gente cresce, a gente fala, puxa, nisso, eles tinham razão. Então uma coisa que não muda realmente, a gente às vezes abdica de coisas muito importantes para curtir, e achar que essa fase não volta mais, e aí a gente fica naquela filosofia do só se vive uma vez, mas a gente sabe que não é bem assim, e aí depois lá na frente a gente se arrepende, assim, de não ter sido um pouco mais maduro, às vezes um pouco mais careta, entendeu? De ter falado, de saber falar não, de abdicar de algumas festas, de alguns rolês, por algo que vai determinar todo o nosso futuro. Então a gente tem que saber equilibrar, no final das contas a palavra-chave é essa, equilíbrio, nem muito para cá, nem muito para lá, né? Dando importância para todos os lados, porque a gente nunca sabe quando vai chegar a nossa hora. Então, às vezes a gente também trabalha muito no hoje, só pensando no amanhã, e esse amanhã talvez não chegue. Então, vamos viver cada dia, tirando um pouquinho de cada lado, para que a gente faça valer a pena cada segundo que estamos aqui. E esse é o nosso recado de hoje. Infelizmente, a gente até passou um pouquinho do tempo que a gente se propõe aqui para o programa. Muito obrigada aí pela presença de vocês, pela participação. Continuem participando, comentando, curte aqui, compartilha com a galera, que esse programa aqui tá muito legal e ele é para vocês. Não esqueçam de deixar também ideias aí de temas que vocês gostariam de ver sendo abordados aqui, né, Cris? Show de bola. Gente, tô com a minha caneca aqui, ó. Eu gosto de gente que sabe ser sol mesmo quando a vida está nublada. É isso aí, gente. Que brilha a nossa luz, que brilha a tua luz. Beijo no coração de todos. Sem estresse, mas com comprometimento, com responsabilidade, a gente vai chegar lá. Se quiser dar umas dicas para nós de como a gente pode ficar menos estressadinho, posta aí nos comentários que a gente vai estar curtindo. Tá bom, pessoal? Beijo!